Hoje, então, nós chegamos na quarta parte desta série de mensagens, cujo título é Dinheiro, Conflitos e Soluções. A intensa relação do dinheiro com a espiritualidade. Na primeira parte, quando nós falamos do meu dinheiro, minha adoração, nós vimos que Jesus nos apresenta o dinheiro como um Deus rival. É isso mesmo. Muitos de nós adoramos mais a este Deus do que adoramos ao Senhor. Isso é expressado quando a gente coloca a maior parte do tempo de nossas vidas na meta, no objetivo de ganhar dinheiro. Isso é demonstrado quando nós depositamos as nossas esperanças, quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Aí na segunda parte nós vimos sobre meu dinheiro, minha santidade. Jesus nos ensinou que para Deus dinheiro é algo santo. É uma área tão espiritual em nossas vidas quanto as nossas orações, quanto a nossa leitura bíblica, quanto a nossa comunhão uns com os outros. Nós aprendemos que dinheiro não é uma área material, que dinheiro é uma área espiritual. Depois, na semana passada, quando nós vimos meu dinheiro, minha vida, Jesus nos mostrou que Deus leva este assunto dinheiro muito a sério. Nós vimos no exemplo de Ananias e Safira e vimos o perigo que nós corremos e nós temos como objetivo para a nossa vida o ganhar dinheiro. Grande perigo nós corremos. Porque nós vimos que o amor ao dinheiro, o que é? É a raiz de todos os males. Basicamente foi isso que nós refletimos no culto de domingo passado e terça, quarta e quinta nos nossos grupos de discípulos. Nós aprendemos que nós desejamos dinheiro, mas o que Deus nos promete é prosperidade. Mas Deus, ele não nos impõe sua prosperidade. Deus não nos obriga a ser prósperos. Pelo contrário, ele mostra algumas condições. Ele diz, se você fizer isso, se você agir assim, você então será próspero. Isso funciona na nossa relação com Deus, no que diz respeito ao dinheiro. Isso não funciona no que diz respeito à nossa salvação. Porque para a nossa salvação nós não fazemos nada, é a graça de Deus. Mas para sermos prósperos financeiramente, de Gênesis a Apocalipse, Deus vai nos dar os Cs, as condições. Se você fizer isso, então eu te abençoarei assim. Se você fizer aquilo, então eu te abençoarei também nesta área. Deus nos coloca essas condições. Ele mostra o que deve ser feito para nós atingirmos essa prosperidade. Quando ele diz no texto de Malaquias 3, provai-me, e nós vimos no exemplo da viúva de Sarepta, no relacionamento dela, a situação precária com seu filho, e a ação de Deus por meio do profeta Eliseu. Vimos também que o nosso dízimo não compra Deus. Esta série não é uma série sobre dízimo, essa série é uma série sobre dinheiro. E o exemplo clássico que está registrado lá em Atos 8, quando aparece um mago que chamava Simão, ele queria comprar bênçãos, queria comprar a espiritualidade sadia, mas Pedro e os demais apóstolos, discípulos, mostram para ele que isso não seria possível. E vimos que Jesus nos diz que a vida de um homem não consiste no quê? Na quantidade dos seus bens. Foi assim que nós caminhamos a semana passada. Agora nós chegamos à nossa reflexão, nossa quarta reflexão dessa série, cujo título é Meu Dinheiro, Minha Decisão. Eu não sei quando você está ouvindo este áudio, mas você que está aqui agora, nós estamos no dia 1º de maio. Feriado nacional,
porque nós celebramos hoje o Dia do Trabalho. E não à toa nós vamos falar nessa noite, nós vamos refletir sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre as nossas profissões, sobre a nossa espiritualidade. Eu diria para você que se eu fosse escolher uma parte dessa série que talvez seja a mais importante e a mais difícil para nós, é o que nós vamos refletir nesta noite. É esta parte, a quarta parte. Porque envolve decisão, porque envolve decisões. Em toda essa série nós fomos impulsionados a tomar decisões. Alguém poderia dizer, e é verdade. Mas hoje nós seremos levados a 3 decisões que podem literalmente mudar as nossas vidas e mudar as nossas finanças definitivamente. Até o dia que nós nos encontrarmos com Jesus ou Ele vir nos buscar. Para refletir sobre a primeira decisão, vai aparecer em tela o texto de Marcos 4. Jesus está contando uma parábola e ele começa assim. A história começa a ser narrada assim. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Ele reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, aí ele começa, ouçam, o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Preste atenção no verso de número 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E aí Jesus continua. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Do verso 9 nós vamos dar um salto para o verso número 13. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Atenção para o verso 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas, quando chegam as preocupações, um parênteses meu, ou ansiedades, continuando, desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E aí Jesus conclui a sua explicação da parábola. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Meus amados irmãos, o nosso foco estará nos versos 18 e 19. Porque ao explicar esta parábola, Jesus ele identifica para nós 3 espinhos.
usando a ilustração do semeador e da semente ali. Ele fala que um dos espinhos são as preocupações da vida. Na versão Almeida, talvez você saiba de cor esta versão, aparece os cuidados deste mundo. Esse é primeiro dos espinhos. O outro espinho é identificado como o engano das riquezas, ou a fascinação das riquezas. Aqui ele está falando de dinheiro, diretamente. E um outro espinho, os anseios por outras coisas, ou nas versões mais antigas, as nossas ambições. O que eu quero que você perceba de início é que Jesus chama o dinheiro de enganoso. A palavra grega aqui é apaté. O que é enganoso ou apaté? Você sabe o que é? É o que falta o acerto. É quando você não acerta. É o erro. O dinheiro ou aquilo que ele é enganoso porque ele nos fascina, como diz a versão Almeida. Ele é falso. E é curioso isso, porque algo que nos engana normalmente é algo que promete um resultado, mas na verdade apresenta outro resultado. Por exemplo, podemos nos enganar com pessoas. Você pode achar que aquele amigo era seu amigo, mas aí você descobre, como a gente diz aí, que ele era um amigo da onça. Ele te traiu. O teu chefe você achava que era teu amigo, ou o teu funcionário você achava que era o teu amigo. O seu cônjuge você casou porque você confiava, porque você achava que você estava acertando, mas você percebeu que aquilo foi um erro. Ou seja, pessoas podem nos enganar. Produtos podem nos enganar. Sabe aquele celular que você pagou R$3.000 porque você achou que era muito melhor que o de R$1.000? E aí depois de um mês de uso você percebe, na prática ele faz tudo que o de 1.000 fazia. E você se sente enganado. Serviços podem te enganar. Você esperava que o dia que você tivesse aquele plano de saúde que todo mundo tem, a sua vida nessa área estaria resolvida. Aí você consegue adquirir, você começa a usar e você se decepciona. O plano de saúde te enganou, te prometeu uma coisa e na hora que você mais precisa, você percebe que foi enganado. Restaurante. Você recebe uma indicação, não vai naquele restaurante porque o restaurante é sensacional. Ontem eu passei por uma experiência assim. Alguém me disse de um restaurante muito bom. Aliás, essa semana eu passei por 2 experiências assim. De pessoas que falaram, não, aquele lugar em Americana, aquele lugar em Santa Bárbara, e eu fui nos 2 e saí decepcionado dos 2. Um engano. Não fique preocupado, você que andou indicando restaurantes e lanchonetes para mim. Não foi nada grave. Mas eu quero que você perceba que nós podemos, da mesma forma, nos enganar com o dinheiro. E o grande perigo, esse é o ponto que eu queria chegar, o grande perigo é nós abandonarmos a nossa espiritualidade por motivos relacionados ao dinheiro. Por exemplo, motivos profissionais. Estamos no dia do trabalho. Eu sei que você não é vagabundo, eu sei que você não é preguiçoso, nem preguiçosa. Eu sei também que você não é bandido, que você não é ladrão, pelo menos eu espero. Então você entende que dinheiro na sua vida é fruto de trabalho. Normalmente o caminho do engano do dinheiro, o caminho do desvio da nossa espiritualidade, não se dá porque a gente se torna bandido, a gente se torna ladrão ou a gente é preguiçoso. Normalmente se dá por motivos profissionais. E agora eu peço a sua atenção e a sua misericórdia comigo, porque eu vou falar para você e vou falar para mim também. E pode começar a machucar um pouquinho. Meus amados irmãos, muitas vezes por causa do trabalho,
nós não vamos no grupo de discípulos. Muitas vezes, por causa de trabalho, nós não nos encontramos num momento como esse, o culto do Senhor, o culto de Santa Ceia do Senhor. E o que eu quero que você perceba é que isso parece um motivo justo. Isso parece um motivo real. Afinal, é o sustento da minha família. Mas, gente, é perigoso. Porque te afasta de Deus. O pensamento é mais ou menos assim, ó. Só para você entender o que eu estou dizendo. Pastor, eu estou sem dinheiro. Então, pastor, por que eu estou sem dinheiro? Crise econômica, meus negócios não vão bem, ou estou desempregado. Então, pastor, é o seguinte, eu devo deixar um pouquinho, por algumas semanas, essas coisas de igreja, grupo de discípulo, culto, servir em algum ministério, porque eu preciso buscar uma solução, pastor. E eu já sei qual é a solução, pastor. A solução é que eu vou trabalhar mais. Afinal de contas, pastor, a gente tem que correr atrás, não é isso? Eu tenho que correr atrás do meu sustento. Ah, pastor, tem mais uma coisa que eu queria falar para o senhor. Nesse meio tempo, eu não vou poder entregar o meu dízimo. Mas fica tranquilo, pastor, porque Deus sabe disso. Deus sabe que eu não posso. Quando eu resolver tudo isso, quando eu resolver a área financeira da minha vida, aí eu volto com a minha família com tudo para a igreja. Em outras palavras, nós estamos dizendo, eu não confio que Deus pode mudar a minha situação financeira. Eu não confio que Deus pode mudar o meu trabalho. Eu até esperei um pouquinho, mas como eu vi que Deus não fez nada, está na hora de eu abandonar um pouquinho Deus, é hora de eu agir, é hora de eu entrar em ação. Em outras palavras, é isso que nós estamos dizendo. O ponto aqui, meus amados irmãos, é a confiança. O sujeito que pensa assim, ele não admite, mas ele deixa de confiar em Deus e passa a confiar nele próprio. Enquanto eu estou falando isso, você está pensando em outras pessoas. Mas quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes você não agiu assim? É aquele sujeito que até conhece a palavra, fazendo alusão à parábola de Jesus. Ele até conhece a palavra, ele foi criado na igreja, o berço dele é presbiteriano. Ele conhece a palavra. A semente foi plantada, mas os espinhos ao seu redor estão sufocando a palavra. É o sujeito que vive, presta atenção se você não se identifica assim. É o sujeito que vive preocupado, vive ansioso. E deixa eu falar uma coisa para você, não é o foco da nossa reflexão hoje. Nós já falamos sobre isso em outras séries. Quem vive preocupado e ansioso é quem confia em si somente. E aí, quando as coisas dão certo, ele fica animadinho. Quando as coisas dão errado, ele vive preocupado, vive ansioso. Por quê? Só confia nele. Esse sujeito, ele acha que o dinheiro é a solução para tudo. Por isso Jesus fala que o dinheiro é um engano. Dinheiro não é a solução para os seus problemas, Jesus está dizendo. Mas ele acha que é. E o resultado disso é que na vida desse sujeito nada dá fruto. E o texto termina assim: sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ele frequenta igreja, ele frequenta grupo, ele de vez em quando vem até na escola dominical. Mas ele, na verdade, o seu foco de vida está em ganhar dinheiro. Ele pensa o tempo todo nisso. Por quê? Porque ele tomou a decisão. Ele elegeu o dinheiro como a solução para os seus problemas. Resultado? Ele abandonou a Deus. Nossa, pastor, que radical. Desculpa, meu irmão, minha irmã.
Não sou eu que sou radical, é Jesus. Quando nós tomamos essa decisão, nós abandonamos a Deus, porque Jesus nos disse, nós já vimos nessa série, que o dinheiro é como um Deus rival, Mamon. E ou você ama um, ou você ama o outro. Ou você odeia um, ou você odeia o outro. Detalhe, o problema não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Você que está ouvindo só essa mensagem, eu te convido a ir no YouTube e no Facebook da igreja e ouvir toda a série, para que você não chegue a conclusões precipitadas. Meus amados, sementes que são lançadas nos espinhos, elas não sofrem consequências de imediato. Percebam isso. Leva tempo. E nas nossas vidas parece que é assim também. A gente não lida com a vida financeira como algo espiritual. E aí parece que está tudo normal, está tudo bem. Está tudo bem. O pastor está falando isso daí, mas eu nunca fiz isso e está tudo bem. Parece que está tudo bem. Só que quando a semente cresce, você cresce, e os espinhos, o seu amor ao dinheiro, a sua confiança no dinheiro, cresce junto, as suas preocupações, as suas ansiedades, a sua falta de confiança, os seus anseios por outras coisas, esses espinhos crescem junto com você, então você vai amadurecendo, mas esses espinhos vão também amadurecendo, porque você não os cortou pela raiz. E quando você é semente, não te incomoda. Mas depois que você cresce, é que esses espinhos vão te incomodar ao ponto de te levar à morte. Essas pessoas pensam assim: não, pastor, fica tranquilo. É só por um tempo, pastor. Eu vou fazer um bico aos domingos. Como assim aos domingos? Pastor, não vai dar para vir nem na escola dominical, nem em culto. Então, porque eu preciso fazer esse bico. Mas é só por um tempo, é só para eu pagar umas dívidas. Depois volta tudo ao normal. A pessoa acha que pode acrescentar mais horas ao seu dia. Porque ela acha que a solução está nela. E olha o que Jesus fala para nós. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essas pessoas esquecem que o caminho que Deus, que o Senhor, que Jesus nos apresenta, é o caminho oposto deste. É o caminho oposto, a solução que nós estamos buscando via dinheiro. Jesus fala, não é essa a solução. A solução é essa. E ele nos diz, Lucas 12, não busquem ansiosamente, pode mostrar, o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois, eu coloquei sublinhado aí para você prestar bastante atenção. O mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. Presta atenção na expressão que Jesus usa. Os pagãos, aqueles que adoram outros deuses como o Deus dinheiro, aqueles que não conhecem a Deus, eles, presta atenção, correm atrás dessas coisas. Pastor, eu preciso correr atrás, né? Precisamos correr atrás, né, pastor? Vai, pagão. Sabe o que é? O que está no nosso coração quando a gente fala, eu preciso correr atrás? Vamos ser sinceros? Eu me incluo nisso. Vaidade, prepotência, arrogância e confiança em si mesmo. A gente está dizendo, na verdade, não é para o pastor ou para outra pessoa. A gente está dizendo é para Deus. Deus, deixa comigo, a área financeira é comigo, é coisa material. A área espiritual é com o Senhor. É isso que nós estamos dizendo. Deus sabe a solução e Ele te propõe um outro caminho. O caminho está aí nesse verso.
É o caminho inverso. Está nesse verso e é inverso. Olha aí, fiz uma prosa aqui. Busquem, pois, o reino de Deus. Em outros evangelhos aparece em primeiro lugar. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu não sei se você sabe o que eu vou te dizer agora. Talvez seja algo inédito. Então, está sendo gravado. Depois você ouve que eu vou falar algo sobre você agora. Atenção. Você não é pagão. Você é um discípulo de Jesus. Você sabia disso? Se você é um discípulo de Jesus, você que está me ouvindo, eu tenho uma segunda coisa para dizer para você. Pare de viver como um pagão. Não faz sentido. Você é uma coisa e está vivendo outra coisa. Para quê? Ser discípulo de Jesus é muito melhor do que ser pagão. Não inverta, meu querido, minha querida, a ordem de prioridades em sua vida. Em primeiro lugar é o reino. Discípulo de Jesus é assim. Em primeiro lugar é o reino. Em segundo lugar, nós vamos suprir as nossas necessidades. Porque eu não estou pregando que você não deve trabalhar. Tem pessoas que precisam trabalhar no domingo, fruto da profissão delas. Mas elas mexem com a agenda da família para conseguir servir a Deus de outra forma, em outros horários, em outros encontros. Um exemplo do que é entender as prioridades de um discípulo é contado pelo bispo Roberto McAllister, já falecido. Eu tenho contato com o pai e principalmente o neto do bispo Roberto McAllister, fundador da igreja Nova Vida, uma igreja forte, especialmente no Rio de Janeiro. Eles têm uma catedral ali no Recreio dos Bandeirantes. O bispo Roberto McAllister, ele conta uma história que eu vou ler para vocês. Ele diz que um dos diáconos da igreja de Nova Vida, a igreja dele, que eu fundei em Hong Kong, é ele contando, tá? Então eu vou ler. Um dos diáconos da igreja de Nova Vida, que fundei em Hong Kong em 1956, era um homem cujo pai tinha ajudado meu sogro, Dr. A.D. Gare, durante o grande reavivamento pentecostal em 1910. Em 51, esse diácono trabalhava com o meu tio, Dr. Harvey McAllister, quando ele liderava uma campanha de evangelização, presta atenção, que sacudiu a colônia britânica de Hong Kong e levou à conversão de milhares de pessoas. Então, estamos falando de uma colônia britânica em Hong Kong, na Coreia. Então, o trabalho missionário ali. Meu diácono, Wan Sun, era um homem rico, líder no comércio e muito considerado na sociedade. Tanto que, por ocasião da visita da rainha da Inglaterra, ele e a esposa foram convidados ao jantar de gala em honra à soberana do Império Britânico. Só que a visita coincidia com o nosso culto de quarta-feira. E o senhor Sun tocava o pequeno órgão de pedal para acompanhar os cânticos da congregação. Devido a este pormenor, ele resolveu o assunto da seguinte maneira. Mandando à frente a esposa em seu Mercedes com o chofer, ele compareceu sozinho à igreja, já que considerava esse compromisso mais sério do que aquele. Após o culto, lá estava o chofer à sua espera para levá-lo à festa real, onde, pedindo desculpas pelo atraso, alegou compromisso de força maior. Durante mais de 25 anos de amizade, eu jamais pude observar que esse seguidor de Cristo tivesse permitido que seu dinheiro, sua posição ou sua ambição ocupasse o primeiro lugar. Sempre foi a Jesus sua lealdade maior. Muito mais importante que qualquer convite era a obra de Deus. Visto que Wan Sun vivia de olhos abertos para acertar as
prioridades, ele sempre punha o dinheiro em seu devido lugar. Hoje, Won está servindo a Deus feliz e realizado. Esse relato está num dos livros que tem sido o livro base para esta série, se chama Dinheiro, um assunto altamente espiritual, do bispo Roberto McAllister. Primeira decisão que nós precisamos tomar em nossa vida: não deixe que espinhos sufoquem o evangelho em sua vida, especialmente o espinho do amor ao dinheiro e tudo que o amor ao dinheiro pode te proporcionar, porque ele é enganoso. Ele gera preocupação, ele gera ansiedade e não traz frutos bons para a sua vida. Para nós vermos uma segunda decisão importante sobre a nossa vida e o dinheiro, nós vamos revisitar o texto dos 10 mandamentos. E aí vamos fazer o seguinte: os homens vão ler os versos que estão em branco e as mulheres os versos que estão cor-de-rosa. Vamos ler? Homens, leiam comigo. Não terás outros deuses além de mim. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esses são os 9, e agora eu vou ler o 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher ou o marido do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Meus amados irmãos, nós vimos nessa série que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E cristãos hoje em dia, eles tendem a negligenciar os 10 mandamentos, porque eles acham que porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, os 10 mandamentos caíram. Então, esse texto dos 10 mandamentos não faz mais sentido. Erro. Ou você aprendeu errado, é porque alguém te ensinou errado, ou você interpretou errado porque você achou que era assim. Não. Quando Jesus ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, o que Jesus está fazendo é ratificando. A lei de Moisés continua vívida, continua válida, mas Jesus ele ratifica, ele certifica os 10 mandamentos nesses dois princípios. Agora, para você entender os 10 mandamentos, não sei se você sabe disso, os 4 primeiros mandamentos, eles nos apresentam uma relação com Deus. Então eles estão resumidos aí. Percebam como o relacionamento é vertical. Eu e Deus. Não terás outros deuses. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado. Os outros 6 mandamentos não diz respeito diretamente ao nosso relacionamento vertical com Deus, mas ao nosso relacionamento uns com os outros, o nosso relacionamento horizontal. Então, por isso que aparece aí, honra teu pai e tua mãe, não matarás. Olha só, como é sempre envolvendo pessoas. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Entre esses 6 últimos, eu quero destacar uma curiosidade muito relevante para a nossa reflexão. Todos esses 6 que estão aí na tela, com exceção do 10º mandamento, todos dizem respeito a algo visível.
todos dizem respeito a uma prática externa. Eu honro meu pai ou eu não honro meu pai. Isso é visível. Isso eu faço ou eu não faço. Eu mato ou eu não mato. Eu adultero ou eu não adultero. Eu furto ou eu não furto. Coisas palpáveis, coisas materiais, coisas que eu faço. Eu dou falso testemunho ou eu não dou falso testemunho. Agora, quando nós chegamos no 10º mandamento, a expressão não cobiçarás traz uma verdade absolutamente diferente de todos os outros 9 mandamentos anteriores. O problema do 10º mandamento é que ele trata de algo não visível. A cobiça. É algo que acontece no nosso coração. A cobiça não é uma atitude exterior, algo que eu faço ou eu não faço. Por isso, a cobiça ela é mais fácil de disfarçar. A cobiça, eu consigo disfarçar, eu consigo até ocultar a minha cobiça, porque é algo do meu coração, não tem como você saber. Alguns defendem de que essa particularidade do 10º mandamento o torna o mandamento mais esquecido e o mandamento mais negligenciado. Mas, ao mesmo tempo, um dos mais praticados por homens e mulheres. É o único dos 10 mandamentos que aparece no Novo Testamento de forma explícita, 2 vezes. Os outros aparecem, mas ele aparece 2 vezes. Nas cartas paulinas. Nós lemos uma delas em Romanos, na abertura deste culto. Agora, o que eu quero que você entenda para nós caminharmos é: o dinheiro está muito relacionado com a cobiça. Porque o que é cobiça? A cobiça é um desejo veemente de nós possuirmos bens materiais. Eu gosto dessa palavra, desejo e possuir. Presta atenção. Isso é conceito de dicionário, tá? É uma ambição desmedida por riquezas. É assim que os nossos dicionários nos apresentam o conceito de cobiça. Os profissionais que trabalham com publicidade, chamados publicitários, que fazem comerciais, propagandas, esses homens entenderam muito bem o que é cobiça. O sucesso de uma campanha publicitária está exatamente em despertar a cobiça em mim, despertar a cobiça em você. Esses homens trabalham com cobiça o tempo todo, quer no rádio, quer na TV, quer na internet, quer no outdoor. Eles fazem isso de forma muito minuciosa e eles são bons nisso. Eles trabalham o nosso desejo de ter, que por causa do trabalho bem sucedido deles, supera o nosso desejo de ser. Porque o ter mistura com o que eu quero ser. E aí eles vêm da ideia de que você precisa ter para ser o que você quer. Ficou filosófico, né? É o nosso desejo de possuir. Por quê? Vamos falar em termos práticos. Se eu possuir aquilo, eu vou ter satisfação. Isso vai me dar poder, eu vou ter sucesso, eu ficarei mais bonito, mais bonita. O comercial está certo, eu vou ficar mais bonita sim. Eu serei mais feliz se eu adquirir aquilo. Eu preciso disso. Como aquele personagem do Senhor dos Anéis, o Sméagol, que olha para aquele anel e fala, meu precioso. Se você nunca percebeu o poder dos publicitários na nossa vida e como eles entendem de cobiça, de despertar a cobiça na gente, é só você ver o que está acontecendo no país hoje. Nós estamos diante de escândalos de corrupção, pessoas sendo presas e tudo gira em torno do quê? De dinheiro. E aí você para perguntar, peraí, por que partidos roubam tanto? Fazem esquemas
para ter tanto dinheiro é para uso próprio? Não necessariamente. A gente sabe, isso é público, que eles fazem esquemas, eles fraudam licitações para arrecadar muito dinheiro, porque esse dinheiro é utilizado quando? Nas eleições. Aí você para pensar, por que normalmente o candidato que tem mais dinheiro, normalmente é o candidato que ganha uma eleição? Porque esse candidato pega os melhores publicitários do mercado, paga, pum. E esses publicitários fazem a minha e a sua cabeça para nós votarmos no candidato que eles querem que ganhe. E aí vem um jingle de uma musiquinha bonitinha, e aí vem um símbolo bonitinho, uma cor específica e uma provocação ao outro adversário, uma humilhaçãozinha aqui, uma humilhaçãozinha ali. Isso tudo você está sendo moldado para que alguém ganhe uma eleição. Você acha que você está tomando uma decisão democrática? Bobinho. Bobinho. Você está sendo manipulado pela sua cobiça. E os publicitários entendem disso. Agora, falei isso tudo para você entender como é que trabalha a cobiça. O 10º mandamento destaca que o maior problema é aquilo que está próximo de nós. Está destacado aí, ó. A casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. E na leitura eu falei o homem também, porque serve no nosso contexto. Por quê, meus amados irmãos? A cobiça é despertada no nosso coração, especialmente pelo que nós vemos. Por exemplo, eu imagino que a casa do Bill Gates, nos Estados Unidos, deve ser uma casa sensacional. Só que eu não sou vizinho da mansão do Bill Gates. Então, a casa do meu vizinho, que eu estou vendo todo dia, desperta muito mais cobiça em mim, eu quero a casa dele, do que a mansão do Bill Gates, que eu não estou vendo. O carro do rapaz que trabalha comigo, do meu chefe, desperta a minha cobiça. A mulher, o marido, o celular, o computador, as roupas daquela atriz, daquele seriado sensacional. Nossa, se eu tivesse as roupas desta mulher, eu seria como ela. Mas nem ela é como ela é uma atriz representando. Mas você crê nisso. Então a minha cobiça é enfatizada diante daquilo que eu convivo. E nas redes sociais isso tomou uma dimensão de outro nível, de outro mundo. Porque aí o que era um pouco distante, que eu não conseguia ver com os olhos, agora eu vejo o tempo todo, está a um clique, está no seu bolso aí. E ali as pessoas estão felizes, estão bonitas, passam Photoshop não passa maquiagem, passa Photoshop nas imagens. O cara vai na represa em Santa Bárbara do Oeste, bate uma foto da areia, ali os pezinhos na areia, e publica que está no Caribe, e você fala, nossa, esse é feliz, eu sou infeliz. A gente crê, e a gente cobiça, a gente quer isso, nossa, eu quero. E o dinheiro, meus amados irmãos, é o responsável por uma cobiça muito comum, que muitas vezes nós não entendemos. Tem até uma frase popular que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Tem uma variação que também diz não quer. É bem isso mesmo. Você não tem dinheiro para comprar as coisas, o último lugar que você tem que ir no sábado é num shopping center. Você está com fome, não vá fazer compras no supermercado. Porque você vai ser despertado. Vai parcelar em 24 vezes. Você vai, eu quero aquilo, eu preciso. Agora, existe algo que nós não entendemos, que é muito curioso e está relacionado com a cobiça. Por quê? Certamente você já fez essa pergunta na sua vida. Por que quem tem muito sempre quer ter ainda mais? Você olha essas pessoas, né, que estão sendo presas por causa da Lava Jato, você fala, o sujeito já era milionário. Por que ele roubou? Ele já tinha uma condição de vida excelente. O fato é que, quando nós estamos a pé, a gente sonha em ter uma bicicleta. Nossa, o dia que eu tiver uma bicicleta eu vou ser feliz.
Aí você compra uma bicicleta, você consegue, você trabalha, você compra, Deus te abençoe, você quer ter uma moto. Porque não, pedalar cansa, no verão é chato, a gente fica transpirando. Com a moto eu não transpiro. Aí você compra uma moto e você descobre que, poxa, mas o capacete faz eu transpirar. Então assim, eu precisava de um carro. Aí você compra um Fuscão. Eu gosto de Fuscão, por isso que eu sempre dou o exemplo. Aí, poxa, que legal, eu estava a pé, passei para a bicicleta, para a moto, agora eu estou com Fusca. Só que aí o teu Fusca não tem ar-condicionado e você vê um Uno que tem ar-condicionado. Você fala, poxa, eu estou aqui nesse Fusca, eu até gosto de Fusca, mas se eu tivesse um Uno igual do pastor Sandro, eu seria feliz. Aí Deus te abençoe, você consegue comprar o Uno. Aí o Uno já não te satisfaz mais, porque você conhece algumas pessoas, o seu vizinho tem um Golzinho. Você fala, mas o Golzinho é mais potente. O Golzinho tem um motor mais forte. Eu quero ter um Golzinho. Você compra um Golzinho. Do Golzinho você passa a desejar um Vectra. Porque o teu gerente tem um Vectra. Do Vectra você passa a desejar um Honda. E aí quando você tem um Honda, você fala, não, eu preciso de uma BMW na minha vida. A mesma coisa acontece quando você está numa casinha velha. Aí porque a casinha está velha, você resolve comprar um apartamento que é recém-construído. Só que o apartamento é um ovinho. Você estava numa casinha velha grande, mas você só pôde comprar um apartamento menor. Joia, ou alugar. Aí, porque o apartamento é muito pequeno, depois de um tempo você fala, não, eu preciso de um apartamento maior, né? Porque não consigo nem me mexer aqui direito. Aí você compra um apartamento maior. Quando você compra um apartamento maior, você chega à conclusão de que não. Eu não nasci para viver em apartamento, meu negócio é casa. Aí você passa a sonhar, a ter uma casa, você consegue uma casa. Quando você consegue uma casa, você fala, mas eu não tenho quintal. Você passa a desejar uma chácara. Só que o seu quintal não dá para ter um pomar. Aí você passa a desejar um sítio. Só que no seu pomar não dá para criar vaquinhas. Aí você passa a desejar ter uma fazenda. Perceba como que a cobiça trabalha nos nossos corações. Sabe por que isso acontece? Porque sempre que a gente está num nível social, a gente olha para o nível social seguinte, a gente se insere. Então assim, você andava a pé, você nem conhecia o Clube do Fusca. Mas a partir do momento que você tem um Fusca, você passa a conhecer o Clube do Fusca. Eles se reúnem toda segunda-feira lá no CCL em Americana. Eu sei porque eu jogo basquete lá junto com... Eles estão juntos lá. Só que aí você descobre que tem o Clube do Gol. Você fala, mas eu quero fazer parte do Clube do Gol. E assim vai. Você sempre vai encontrar pessoas com coisas melhores que você tem. E você sempre vai achar que você precisa ter. Você sempre vai achar que quando você adquirir, você vai conviver com outras pessoas que têm mais posses. E aí você vai entrar num espiral infinito de achar que sempre que você tiver mais, você será mais aceito, você será mais bonito, você será mais feliz. Nome disso? Cobiça. Está entendendo por que o dinheiro, o amor ao dinheiro é como um Deus na nossa vida? Cobiça, o 10º mandamento. Está escrito. Agora, seja sincero, nós não somos assim? Nós somos assim. Cobiçar essas coisas, gente, é não confiar em Deus. Esse é o ponto. Não confiar que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Olha o que Paulo diz no clássico texto de Filipenses 4. Leia junto comigo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O problema da cobiça são as suas consequências. Esses sentimentos ruins do coração, eles saltam do coração e se tornam atitudes externas. Aí você que é policial, você que é advogado, você que está me ouvindo e lida com criminalidade o tempo todo, você começa a entender a origem do roubo, a origem do furto. Você que é empresário, começa a entender a origem das mentiras dos seus funcionários. Você começa a entender a origem da desonestidade, do adultério, da violência, do homicídio. É porque a cobiça que está no meu coração,
É um desejo intenso, eu preciso ter para ser mais feliz, para ser mais bonito, para ser mais aceito, para ter mais likes no Facebook ou no YouTube. Decisão. Mate a sua cobiça enquanto é tempo. Não deixe que ela tome, não dê espaço na sua vida para a cobiça. Mas eu tenho um terceiro aspecto, segura aí, porque o que eu tenho para falar ainda é muito importante. Um terceiro aspecto que eu creio vai impactar, ou deve impactar as nossas vidas. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, especialmente para os 2 primeiros, esse texto de Êxodo 20, ele nos ajuda a entender uma das passagens mais importantes sobre dinheiro na Bíblia. Eu vou ler essa passagem na sequência, mas primeiro deixa eu relembrar os 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Muito bem. Nos tempos de Jesus, os judeus religiosos que perseguiam Jesus, eles queriam pegar Jesus em algum ponto de doutrina para condenar Jesus à crucificação. E aí, em certa ocasião, eles encontram Jesus e eles fazem uma pergunta a Jesus que está relacionada a esta moeda, que é tema da nossa série, uma moeda romana. O que eu quero que você entenda no texto que nós vamos ler é que a pergunta não é sobre dinheiro. O ponto aqui é, vocês estão vendo uma imagem nessa moeda? É a imagem de César. César não era apenas o imperador, como a Dilma ainda é a presidente do nosso país. Ainda porque a gente não sabe, né? Não é simplesmente isso. A imagem de César na moeda estampava um deus, porque o imperador romano, ele era não simplesmente respeitado como grande governador, ele era como imperador. Ele era adorado, ou deveria ser adorado como um deus. Por isso, nesse contexto, alguns homens chegam diante de Jesus e fazem uma pergunta. Aí você vai entender melhor essa pergunta diante desse contexto. Diz assim: dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E aí eles mostraram essa moeda que está no fundo da imagem aí. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Está vendo que tem um texto inscrito ali? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu quero te desafiar a uma última decisão. O assunto aqui não era dinheiro. O assunto nesse texto era a adoração a outros deuses. Era esse o ponto que eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus aproveita a situação e ele responde aos 2 assuntos. E atenção, gente. Essa resposta de Jesus nos apresenta um dos princípios sobre finanças mais negligenciados pelos discípulos de Jesus. Porque Jesus nos ensina 2 coisas. Que nós somos cidadãos da sociedade e nós somos cidadãos do reino. E o que Jesus está nos dizendo é: não é pelo fato de sermos discípulos de Jesus que não devemos cumprir nossas responsabilidades terrenas. Em outras palavras, vocês devem respeitar a César, vocês devem cumprir as leis impostas por César. Jesus também diz que
Não é pelo fato de cumprir as obrigações terrenas que não devemos também acertar as contas com o Criador. Porque somos cidadãos do reino também. Meus amados irmãos, César representa a autoridade humana. César representa o presidente, o governador, o prefeito, o fiscal da Receita, o guarda de trânsito da nossa cidade. E eu tenho que te dizer uma coisa, porque eu sou o seu pastor. E a minha missão é pregar o Evangelho e o que esse livro, a palavra, nos ensina. Quem foge das responsabilidades das autoridades da sociedade está descumprindo uma ordem de Jesus. Não há margem para outra interpretação nesse texto. Quando nós fazemos isso, nós não estamos apenas transgredindo uma lei terrena. Segundo Jesus, nós estamos transgredindo uma lei divina também. No bom português, o jeitinho brasileiro é pecado, segundo Jesus. Usar do nosso jeitinho é pecar ao Senhor do universo. Então, suborno, sonegação, infrações são formas de vidas contrárias ao que Deus espera dos seus filhos. É por isso que Paulo, em Romanos 13, diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem, atenção, condenação para si mesmos. Eis aqui um dos motivos, um dos porquês, talvez você não seja próspero até hoje na sua vida financeira. E eu preciso fazer uma observação pelo contexto que nós estamos vivendo e o que nos apresenta esse texto de Romanos 13. Nós devemos nos sujeitar às autoridades, quer nós concordemos com elas ou não. Agora, graças a Deus nós vivemos num país democrático. E por meio da democracia, nós podemos levar uma autoridade corrupta a deixar o poder. É o que está acontecendo. Para isso existe a democracia. Alguns chamam de golpe, estão equivocados. Isso é o legítimo ato democrático. Para isso que existe. Agora, quer ou concorde ou não, enquanto essas autoridades não estiverem indo contra a palavra de Deus, enquanto elas não estiverem indo contra a palavra de Deus, eu devo obedecer às regras impostas. Aí você está me ouvindo e não me conhece muito bem, e está pensando assim, mas o senhor fala isso porque o senhor é pastor, né? Queria ver se o senhor fosse microempresário, queria ver se o senhor já tivesse trabalhado em estatal, já tivesse trabalhado em empresa privada, já tivesse sido professor em instituição de ensino. Sabe nada, inocente. Eu só já não passei por isso tudo, como ainda estou vinculado a algumas dessas áreas que eu citei. Mas, pastor, não é justa a carga de impostos no nosso país. Nos tempos de Jesus, era ainda mais injusto. Nós vimos nessa série a história de Zaqueu. Um cobrador de impostos. Olha o que eu postei no Facebook essa semana. Não existe ninguém em Brasília mais corrupto do que Zaqueu.
Um encontro mudou sua vida. Por isso, sempre mantenho a esperança. Ah, pastor, mas, meus amigos, deixa eu fazer uma pergunta para você, você que é empresário. De qualquer ramo, industrial, comercial, de serviços. Quando você montou o seu negócio, você sabia todos os encargos que teria? Você montou o seu negócio já pensando em fraudar a lei? Porque no Brasil é assim, se a gente não fraudar, a gente não sobrevive. E você montou seu negócio já pensando em fraudar a lei e ainda teve a cara de pau de pedir a bênção de Deus para o seu negócio? É isso? E aí hoje, você está bravo porque Deus não está abençoando a sua vida, o seu negócio, sua vida financeira e o seu negócio? É essa a situação sua diante de Deus, no que diz respeito ao dinheiro? Meus amados, nós não temos o direito de criar uma lei para nós mesmos. Se você é discípulo de Jesus, o próprio Jesus te ordenou para você cumprir a lei do Estado que você está inserido. Dai a César, ou deem a César, o que é de César. Sem discutir. Deem a Dilma o que é de Dilma. Deem a Temer o que será de Temer, se acontecer. Por quê? Como nós vimos na primeira parte dessa mensagem, dessa série, não faz o menor sentido você ser discípulo de Jesus e agir conforme o mercado age. Porque você já entra em desvantagem. Porque se você é discípulo de Jesus e você quiser, você é proibido a agir com desonestidade. E se todo mundo age com desonestidade, pastor, mas em muitas profissões no nosso país, quem não utiliza desses instrumentos não sobrevive. Será? Dinheiro é uma coisa material ou espiritual para você? Olha essa imagem. Essa imagem é uma loja na Santa Efigênia. Semana passada circulou no Facebook a história de um rapaz, eu estou lendo, que havia saído de uma assistência técnica por achar injusto o preço que o técnico de lá estava cobrando para consertar o seu aparelho. Indignado, ele foi a uma loja próxima, onde o segundo técnico arrumou rapidamente o seu iPhone, que na verdade só estava com um pouco de sujeira. Quando ele perguntou quanto havia ficado o serviço, o técnico respondeu: nada. Apenas me indique aos seus amigos. E deu um cartão ao rapaz. Quando o rapaz postou essa história no Facebook, junto com a foto do cartão da loja, em pouco tempo ele já tinha mais de 50 mil compartilhamentos. Eu também, a pessoa que escreve esse texto diz, eu também compartilhei no meu Instagram, e em poucas horas já tinha quase 1.500 curtidas e mais de 100 comentários. Uma semana depois, olha a fila de clientes que está na porta da loja. Deus sempre honrará a sua honestidade. Você é convidado por Deus a não entrar no campo jogando sujo. Você é convidado por Deus a entrar no campo jogando de forma justa. Como? Não deixando de lado a área financeira da sua vida, da área espiritual da sua vida.
A solução? Obedecer fielmente às orientações de Deus nesta área, na área financeira. Não são as suas orientações, não são as orientações do seu amigo, não são as orientações do mercado, porque todo mundo faz assim, mas seguir as orientações de Deus, confiar nele, não nos seus estudos, não na sua inteligência. Olha que curioso, e agora eu vou concluir. Se Deus pediu que nós fôssemos submissos às autoridades constituídas, que dirá sermos submissos a Ele? Olha a Operação Lava Jato, gente. Há pessoas na cadeia porque violaram leis. A nossa presidente está prestes a perder o seu mandato, porque o cargo mais importante dessa nação, porque ela violou leis. Na última sexta-feira, você deveria ter declarado o teu imposto de renda. Você declarou? Se você não declarou, você vai sofrer consequências. César não tem misericórdia de quem viola as suas obrigações. Mas pior é a situação de quem viola ou de quem não paga a Deus o que lhe pertence. Sabe qual é a diferença? César não tem misericórdia. Deus é misericordioso. Deus perdoa, inclusive os nossos pecados relacionados à área financeira. Basta pedir perdão. Deus literalmente, e essa mesa simboliza isso, Deus literalmente cancela as nossas dívidas. Aliás, como é que nós oramos no Pai Nosso? Perdoe os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos. Linguagem financeira. Devedores. Deus perdoa. Basta pedir perdão. Começar uma nova vida. Uma vida onde nós não separamos, como está nessa imagem aí, a área financeira da área espiritual. Olha o sinal de igual lá. As duas são a mesma área. Uma vida onde nós tomamos a decisão de cumprir todas as nossas obrigações. Então, essa quarta parte da série nos desafia para 3 decisões que vão aparecer aí para você. Meu dinheiro, minha decisão. Primeiro, não permita que o espinho do amor ao dinheiro sufoque a graça do Evangelho em sua vida. Meu dinheiro, minha decisão. 2, mate a cobiça pela sua raiz. Não dê espaço para a cobiça em sua vida. Meu dinheiro, minha decisão. Cumpra todas as suas obrigações. Deixe de confiar em suas forças ou no que te dizem. Confie no Senhor somente. Sabe por quê? Porque Deus quer te orientar financeiramente. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer te dar prosperidade. E eu quero te fazer um convite. Se você acha que necessita mais de Deus, inclusive na sua vida financeira, se essa reflexão longa de hoje fez você entender que você precisa renovar a sua vida diante de Deus, inclusive a sua vida financeira, ore diante de Deus esta próxima canção. Esse cântico chama Renova-me. E preste atenção no que você está pedindo. Você estará cantando e orando ao mesmo tempo. Preste atenção no que você está pedindo e no compromisso que você está assumindo. Mesmo assentados, vamos orar esta canção.
Pai poderoso, Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo todo que nós temos refletido, Senhor Deus, sobre esse assunto tão sério em nossas vidas, que é o dinheiro. Temos aprendido a confiar no Senhor. Temos aprendido a depositar nossa vida em suas mãos. Temos aprendido que não existe um espaço, um milímetro da nossa vida que não tenha que ser dedicado a Ti, Pai. Seja a nossa área financeira, seja nossos relacionamentos, seja qualquer parte da nossa vida, Pai. E hoje aprendemos um pouco mais sobre essa dependência. O quão importante, Senhor, olharmos, Senhor, para aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos dá, e confiarmos que o Senhor vai continuar suprindo, que o Senhor vai continuar nos dando o que é necessário. Que essa igreja continue crescendo de forma saudável, Pai, refletindo sempre na Tua palavra, de uma forma transparente, de uma forma especial, ungida pelo Teu Santo Espírito, anunciada pelo Teu Santo Espírito através do Teu servo, como fizemos essa noite, Pai. Obrigado pela Tua bênção, obrigado pela bênção dessa mesa, Pai, essa graça manifestada a nós, da qual nós podemos experimentar essa noite, Pai, experimentar do Teu amor materializado, Pai, podemos participar dele, Senhor. Esse é um momento especial para cada um de nós. Abençoa a igreja do Jardim América, Pai, abençoa essas famílias, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé neste momento. Vou clamar para que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o poderoso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um que aqui está, cada família aqui representada, nas suas tristezas, nas suas alegrias, nos seus problemas financeiros, nas suas esperanças, hoje e sempre.